Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus prezados e amados irmãos e amigos. No dia de hoje eu quero falar sobre um bocadinho sobre usos e costumes e, na realidade, sobre o uso do véu da mulher cristã na igreja. Na primeira carta de São Paulo Apóstolo, capítulo 11, versículo de 1 a 16, ali fala sobre usos e costumes e doutrinas, que a gente pode conferir na Sagrada Escritura, onde está escrito: sede meus imitadores, como eu vos sou em Cristo, de Cristo. Eu tenho observado que agora voltou novamente em muitas paróquias da igreja o uso do véu das mulheres, o que já havia antes na nossa Igreja Católica Romana, esse hábito e costume já antigo e tradicional. Só existe uma igreja, a católica, ou seja, protestante, que na realidade não é nem uma igreja evangélica, é uma sociedade civil religiosa, que vive na hashtag, na mais absoluta santa ignorância, que apregoa o uso do véu para as mulheres na cor branca. O branco, ele simboliza virgindade, pureza. Somente Nossa Senhora pode usar véu branco e as noviças, ou então as mulheres virtuosas que são virgens, donzelas, que nunca tiveram relações sexuais antes do casamento. Essas podem usar o véu branco. Como assim sempre foi na tradição e ao longo do percurso na igreja, porque é bíblico, está em 1 Coríntios capítulo 11, verso de 1 a 16, vocês podem comprovar. Então eu tenho observado, muito bonito, inclusive eu tive um sonho profético sobre isso, no tocante à cidade de Jandira, sobre o uso do véu das mulheres. A Congregação Cristã do Brasil é a única sociedade civil religiosa que, na verdade, não é uma igreja evangélica, é uma seita protestante que usa o véu, só que eles apregoam o uso do véu de uma forma errônea, porque quando você entra naquela igreja, todas as mulheres estão de véu na cabeça e muitas daquelas mulheres são casadas ou viúvas, ou solteironas, frustradas ou não. E no catolicismo romano tem uma das nossas irmãs que está usando o véu branco já sendo casada, e eu testemunhei isso. A Deus pertence julgá-las, né? Mas não é o correto. Só pode uma mulher casada usar o véu branco se ela fazer voto de virgindade perpétua com seu marido, como viveu José e Maria, os pais de nosso Senhor Jesus Cristo. São José era o pai adotivo de Jesus. Nesse parâmetro, os casais são marido e mulher, oficialmente receberam o sacramento do matrimônio, mas eles vivem como irmão e irmã, porque se optaram por essa vida consagrada. Isso não é pecado. E o casamento também não é pecaminoso no plano cristão, como todos nós sabemos. Há vários chamamentos para estados de santidade, não estágios, na vida do cristão católico. De modo que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito, desta seita, ter imitado, na verdade, o catolicismo romano e ensinando de uma forma errada sobre o uso do véu. Então eu quero deixar bem claro para todos vocês, minhas irmãs queridas, católicas romanas, assíduas à igreja, numa vida de oração, numa vida de consagração no seu estágio secular, como eu também sou secular, mas sou carmelita secular, sobre a cor do véu. O véu preto é para mulher casada e viúva. O véu branco não é para mulher casada, é para as donzelas, para as mulheres solteiras, o que deveria ser o correto e o que deveria ser passado pelos padres mais antigos, porque esses padres mais modernos que estão chegando numa nova era, eles estão muito moderninhos para o meu gosto, né? Eles parecem que não dá lá muita
atenção para esses detalhes, de modo que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito para esses sacerdotes que não são, vamos lá dizer, que a Deus pertence, muito zelosos desta palavra de Deus do livro da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, capítulo 11. Então é isso que eu ia passar para vocês aqui. Uma noviça, quando ela está num convento, uma religiosa, a cor do véu dela é branco. Quando ela professa e se torna irmã consagrada, fez os votos solenes de pobreza, castidade e obediência, a cor do véu muda, o véu dela de branco passa a ser preto. Então, todas as vezes que você vê na história de um convento uma freira com véu branco, você sabe que ela é donzela. Ela é noviça. E quando ela se professa, ela se torna a esposa de Jesus Cristo. Então o véu já é preto, porque ela está casada com o Senhor Jesus Cristo naquele ideal de vida religiosa consagrada. Infelizmente, o catolicismo ele é muito desrespeitado na nossa nação brasileira, o que não acontece lá fora, no estrangeiro. Lá as pessoas respeitam muito mais a nossa doutrina, porque infelizmente grande parte do povo brasileiro, infelizmente, é tosco, ignorante, não conhece, então subjuga aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que é puro. Então eu queria deixar bem claro sobre isso para vocês, sobre a doutrina do véu. A cor do véu da mulher, né? Então ela passa a ser preto, o véu de uma freira. Mesma coisa as mulheres, as fiéis, usavam véu preto na Igreja Católica, quando era viúva ou casada. Só as donzelas, as moças solteiras, usavam véu branco. Então é isso. Na Igreja Católica de antigamente, um fiel, quando entrava na missa, ele sabia qual que era a sua pretendente, que ele já estava já a cortejar fraternalmente para se casar com ela pela cor do véu, porque ele entrava na igreja e sabia que todas as moças que estavam com véu na cabeça, ou até solteironas já de mais idade, eram solteiras. E as que estavam de véu preto eram as viúvas ou as casadas. E as crianças não ficavam juntos com as mães na missa. E nem com os pais, ficavam num lugar à parte, tudo juntas. Era uma coisa muito linda, como a missa tridentina, que tem ali na igreja da Esplanada, em São Paulo, né? Tem a missa tridentina, que são poucas paróquias que estão tendo essa missa tridentina, que é no ritual antigo, que a minha mãe chegou a desfrutar fraternalmente. Agradeço a Deus pela oportunidade de todos vós de estar acatando essa doutrina, e pouco me importa se algumas das nossas irmãs ou mulheres contestar ou criticar isso. Mas quem fala a verdade não merece castigo, como dizia minha avó, de modo que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe grandemente a todos vós. Eu sou Lucas Chesky, eu sou carmelita secular pela graça de Deus, com a bênção da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Amém.